vocês? Bom, continuando o tema da nossa aula anterior, eu já comecei a conversar com vocês sobre o módulo 12, que é o que a gente tá. Se vocês não tiverem com a apostila física, que talvez vocês não estejam mesmo, ele vai estar disponível já no sistema, tá? Módulo 12, reprodução e desenvolvimento das angiospermas. Por que a gente está um tanto quanto adiantado? Lembra que a gente tem bastante módulos esse ano, né? Já conversou sobre isso. Eu tô adiantando mesmo essa parte, até porque como a gente tem várias apostilas sobre plantas, esse tema dá para condensar mais, né? Porque uma coisa é abordada de novo na outra apostila, vocês vão perceber isso, e aí vai ficar mais leve, eu juro que vai ficar mais leve depois daqui, porque aí a gente vai ter basicamente uma apostila para cada prova, por exemplo, depois disso, tá? A gente já tá na apostila 12, né? A gente vai ver 2 apostilas de plantas, né? A gente vai ter 2 meses para isso, porque esse bimestre está bem espaçado. Só que a gente está em aula online, então eu preciso aí da colaboração de vocês, né? Porque para mim já é um desafio estar aqui fazendo vídeo, né? Porque eu não sei fazer isso, mas estamos aprendendo todos. Mas eu preciso aí do empenho de vocês, de verdade, né? A gente está distante, mas estamos presentes. Eu estou sempre disponível nos fóruns, né? Que eu vou sempre abrir. A gente está iniciando o segundo bimestre. Nos horários das minhas aulas eu tô sempre online, eu tô sempre atendendo dúvidas, já tem muitos alunos já conversando comigo, só que muitos não são todos, né? Tem uns que não ainda, né? Mas, enfim, vamos lá que as explicações mais minuciosas eu mando para vocês pelo portal. A gente tá agora falando ainda sobre plantas. A gente parou na aula passada sobre a função do fruto, né? Que eu vou deixar tudo linkado junto numa playlist só. Quem não assistiu a anterior, assista antes de assistir essa. Eu vou deixar tudo junto para vocês. O bom do vídeo é isso, né? Que a gente consegue ver mais de uma vez. Isso eu acho que é importante. Aproveitem isso para ir bem nas provas agora. Bom, a gente ia começar a falar sobre germinação. Vamos lá. A germinação de quem? Da semente. Então a gente tá lá, para quem conseguir aí, por favor, abrir a apostila, né, no sistema mesmo, a gente tá na página 8. Desenvolvimento e componentes celulares das plantas. A gente vai falar um pouco sobre cada parte da planta e a gente tá falando agora sobre um processo chamado germinação da semente. Bom, uma semente madura, ela tem no interior dela o quê? O embrião. A semente tem o embrião e substâncias nutritivas que vão nutrir esse embrião enquanto ele ainda não vai se desenvolver. Um dos componentes desse embrião é a radícula. Do latim, significa raiz, né? Que vai dar origem à raiz, que é o primórdio da raiz, né? O antes da raiz, o que vai ser raiz. Que vai ter na extremidade dessa radícula, né? Um conjunto de células que ainda estão indiferenciadas, que ainda não passaram por diferenciação para se tornar raiz, mas que tem alta capacidade de multiplicação, que se multiplica muito rápido. Essas células compõem o que a gente chama de meristema apical. Além disso, né, outro componente do embrião é o caulículo, que é o primórdio do caule, por sua vez, né, que é o que vai originar o caule. Em cuja extremidade há também um meristema apical, né, e de onde vai germinar uma ou duas folhas modificadas. Essa uma ou duas folhas modificadas são chamadas de cotilédones. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavrinha em algum lugar ou visto em alguma questão. Bom, os cotilédones são especializadas na transferência dos nutrientes estocados na semente para o corpo do embrião. Então, é estocado do corpo da semente para o embrião. E eu tenho plantas que eu chamo de monocotiledôneas e eudicotiledôneas. As monocotiledôneas, como o próprio nome já diz, é quando o embrião apresenta apenas um cotilédone. Monocotiledônea, mono é mono, né? Um cotilédone. As eudicotiledôneas, elas têm 2 cotilédones, né? Também é chamado de dicotiledôneas basais, né? Ela tem 2 cotilédones. Então, monocotiledôneas, 1 cotilédone. Eudicotiledôneas, 2 cotilédones. Bom, dito isso, as sementes, então, que tem aí a radícula, o caulículo, onde eu tenho aí os cotilédones, pode ser 1, pode ser 2, monocotiledônea, eudicotiledônea. Gente, é importante que vocês assistam as aulas com as apostilas abertas, acompanhando. O bom do vídeo é que dá para pausar, vocês pausam,
olham, porque eu tô indo na sequência da apostila, né? Por quê? Porque tem palavras que são novas, eu sei. Eudicotiledônia. Eudicotiledônia. Vocês têm que acompanhar isso junto com a leitura, da mesma forma que a gente já faz na sala de aula. Não mudou tanta coisa assim, né? É do mesmo jeito que enquanto eu vou falando, vocês estão acompanhando na apostila para ir, né, até aprimorando a própria leitura rápida que vocês fazem ali, e a gente vai conversando e vai ficando mais claro, porque só com a minha fala eu acho que, né, a gente está usando e a gente precisa usar o material, porque ele não existe à toa, né? É um complemento, professora e material. As sementes, então, vamos lá. Geralmente elas amadurecem, semente amadurece, ainda quando estão dentro do fruto. Lembra que, no caso das angiospermas, que a gente está falando, são aquelas plantas que têm flores e frutos. O fruto serviu para quê? Para proteger a semente. As sementes costumam amadurecer ainda dentro dos frutos. E no interior dela, da semente, o embrião está num estado de dormência. Ele está inativo, dormente. Após serem liberadas do fruto, então quando a semente vai ser liberada do fruto, porque um animal comeu ou porque o fruto abriu, enfim, quando ela é liberada do fruto, ela vai encontrar condições que são adequadas, e se ela encontrar condições adequadas, por que ela está dormente? Porque ali não é uma condição adequada para ela germinar, que é disso que a gente está falando. Então, após elas serem liberadas do fruto, ela precisa encontrar condições adequadas para germinação, e as sementes então vão iniciar um processo de germinação. Esse processo de germinação é a retomada do crescimento. Ela está dormente, ela não está se desenvolvendo, ela não está crescendo, suas células não estão se multiplicando. Quando ela sai do fruto, encontra as características adequadas daquele ambiente que ela está, essa germinação vai começar a acontecer. O que é a multiplicação celular dela. E esse embrião vai começar a se diferenciar em outra coisa, porque está se multiplicando. A germinação da semente, ela depende de vários fatores. O principal é a presença de água. Então, essas são as características do ambiente que precisam ser vantajosas, precisam ser adequadas para a germinação. Presença de água, por exemplo, de oxigênio, de temperatura adequada, isso vai variar de espécie para espécie, né? O primeiro passo da absorção é o quê? É um processinho chamado embibição. A palavra parece estranha, mas não tanto. Embibição, ato de embeber. Embeber o quê? Água, né? Então, o primeiro passo para a germinação é a absorção de água pelas sementes. Isso é embibição, né? Esse fenômeno é chamado de embibição. Então, para germinar, quando ela encontrou características adequadas, presença de água, presença de oxigênio, temperaturas ok, né? Ela vai começar o processo de embibição. Aí começou a germinação, absorvendo água. As células que necessitam de água nessa semente, ela para retomar suas atividades metabólicas e para ela mobilizar as reservas nutritivas que estão estocadas dentro dela, que estão lá nos cotilédones, que eu acabei de falar dos cotilédones, ela precisa disso. Dessa absorção de água, né, para retomar a atividade metabólica, para ela sair do estado de dormência. Com a embibição, né, a casca da semente, que é o tegumento que envolve a semente, vai se romper. E com isso permite o acesso ao gás oxigênio, né? Vocês já devem ter tido, nem que seja lá no prezinho, a experiência de plantar feijão. A gente poderia fazer, né, algo nesse sentido, porque é coisa tão simples e que dá para ver tanta coisa. Parece, como a gente costuma fazer muito no prezinho, parece que é coisa de criança. Mas dá pra ver muita coisa do conteúdo que a gente está estudando aqui complexo só ao plantar feijão. Claro que a gente precisa saber quais são esses processos para conseguir visualizar, né? Mas enfim, com a embibição, a casca da semente vai se romper. Então, absorveu água, a casca da semente se rompe. E isso vai permitir que o gás oxigênio entre em contato com o conteúdo da semente. Eu acho isso fantástico. E aí isso é necessário para a respiração das células. Então as células que estavam lá no interior agora, por conta da inibição, o tegumento vai ser rompido, e quando o tegumento é rompido, quando o tegumento é rompido, o conteúdo que estava dentro da semente vai entrar em contato com o gás oxigênio, e com isso vai acontecer a respiração das células embrionárias, né? Bom, a primeira estrutura que vai emergir da semente, ou seja, que vai aparecer ali da semente, depois desse processo de rompimento do tegumento, da casca,
é a radícula, né? Que logo vai se diferenciar em raiz primária. Então a radícula que estava lá vai sair, né? Que vai emergir aí de dentro da minha semente. Ela vai crescer em direção ao solo. A radícula cresce em direção ao solo. A gente vê muito isso perfeitamente quando a gente planta feijãozinho no algodão. E vai ser em direção ao solo e vai se ancorar, né? A planta vai iniciar aí a absorção de água e sais minerais, porque lembramos que raiz serve para isso, para absorver água e sais minerais do solo. Lá na página 9 tem uma imagem disso acontecendo, justamente do meu feijãozinho que eu estava citando para vocês, da semente de feijão e uma germinação, onde eu tenho a radícula com pelos absorventes. Já vou falar de pelos absorventes. Tem a função de absorver água, né? A maneira pelo qual o caule, por sua vez, vai emergir no interior da semente vai variar. Então, eu falei que a radícula é a primeira. Primeiro é aquele que vai dar origem à raiz, depois o caule. A maneira depende da espécie vegetal. No feijão, por exemplo, quando ele emerge, o caule emerge do solo, ele faz uma estrutura denominada de gancho de germinação. Vocês conseguem ver isso lá na página 9. De gancho de germinação. A formação desse gancho vai abrir caminho para as partículas do solo e protege também a extremidade da planta, né? Porque ele vai fazer esse gancho aqui. A extremidade, né? A ponta da planta. Só que nas gramíneas, como milho, arroz, aveia, trigo, essas gramíneas, elas não formam o gancho de germinação. Ao contrário disso, elas formam, né? O embrião é protegido por uma estrutura que é uma bainha que vai ficar fechada até o caule emergir do solo completamente. Bom, meristemas. O que são meristemas, né? Quando a planta tá lá agora, a semente tá germinando e tá agora liberando a radícula, o caule, né? Aquilo que vai dar origem à planta, ela tem o que a gente chama de meristemas. Então, durante a germinação da semente, nas fases iniciais aí desse processo, o crescimento da planta depende da multiplicação de células, porque qualquer coisa para crescer não está crescendo, a semente está saindo, né? A radícula está saindo de dentro da semente, está crescendo. Qualquer coisa para crescer precisa de multiplicação de células. Células serem multiplicadas. Multiplicação de células que eu chamo de meristemáticas, tá? Esses meristemas, eles vão dar origem depois a tecidos diferenciados. Então, é um tipo de tecido só mais simples e depois esses tecidos vão se diferenciar em tecido de sustentação, em tecido vascular. Já vou falar sobre eles. Os meristemas, eles se dividem em dois, meristemas primários e meristemas secundários. Os primários, né, são chamados assim porque as suas células nunca antes se diferenciaram. Então, elas mantêm características meristemáticas desde que surgiram no embrião. Os secundários, por sua vez, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, eles agem em funções específicas, né, e eles podem até se desdiferenciar, né, e eles possuem já a partir de tecidos já diferenciados, né? Que são os meristemas secundários. Bom, as novas células, né, produzidas pelos meristemas primários, são novas células aí que estão sendo produzidas, nas extremidades tanto do caule quanto da raiz, fazem o embrião se alongar, né? Porque está surgindo novas células, tanto numa extremidade quanto na outra, do caule ou da raiz, e aí esse embrião está se alongando, está aumentando de tamanho, né? À medida que vai se distanciando dos seus locais de origem, né? O que vai formar o caule, o que vai formar a raiz, que está se alongando, está multiplicando as células, esse processo vai dar origem agora a outras células que vão passar a se diferenciar. E esse processo é chamado de diferenciação celular. As células vão começar a se tornar diferentes, né? No desenvolvimento, né? Por exemplo, a protoderme, né? Proto vem de primeiro, derme vem de pele, primeira pele, mais ou menos isso que tá falando. É a camada de célula que vai revestir externamente o embrião. É a pele da planta, né? Vai revestir externamente o embrião e vai dar origem à epiderme, que é o primeiro revestimento da planta, isso depois, né? Outro exemplo, a região central, que é envolvida por um meristema que é chamado de meristema fundamental, né? Vai se diferenciar num negocinho chamado procâmbio. Negocinho não, numa estrutura chamada procâmbio. Que vai dar origem a vasos condutores vasculares. Lembra que eu já falei desses vasos vasculares? Vou falar de novo sobre eles, né? Que é o tal do xilema. Esse era o momento que vocês falavam comigo. Xilema e floema, né? O procâmbio. Olha lá na página
10 figura 11, né? Isso acontecendo e não. Então tem o zigoto lá e aí os tecidos vão se diferenciando, se transformando em outras estruturas, né? Isso não é novidade em biologia, a gente já estudou reprodução humana no final do ano passado, enfim. Então os tecidos vão se diferenciando, né? Formando outros tipos aí de células, né? O procâmbio ali, ó, tá em roxo na imagem, né? Que vai originar quem? Os vasos condutores, o xilema e o floema. Bom, calma aí, gente, que minha apostila não tá abrindo, agora abriu. Os tecidos, a gente tem tecidos aí, vários tipos de tecidos, depois dessa diferenciação celular. Eu tenho tecidos de revestimento, eu tenho os parênquimas, eu tenho os tecidos de sustentação, que sustentam os tecidos vasculares. Sobre os tecidos de revestimento, o que eu tenho? As plantas jovens são revestidas por uma camada de células mais achatadas, né? E bem encaixadas entre si, que são chamadas de epiderme. As células da epiderme vão secretar aí na superfície da planta, ao ambiente, substâncias impermeabilizantes, que impermeabilizam a planta, que formam uma película. Essa película é chamada cutícula. Bem na epiderme da planta forma uma película chamada cutícula, algo que permeabiliza. Para que impermeabilizar? Para evitar a perda de água por transpiração. As células epidérmicas, no entanto, né, elas formam os estômatos, né? Então, as células epidérmicas também, então, não tem cloroplasto, né, que é a estrutura que faz fotossíntese, e elas vão formar os estômatos. Os estômatos são né? São estruturas da epiderme, que não está na epiderme toda, mas tem ao longo da epiderme, que vai controlar a entrada e a saída de gases, é como se fosse uma porta de entrada e de saída de gases da planta, né? Para evitar a perda de água por evaporação. Na epiderme também pode haver outras estruturas filamentosas, como pelos, tricomas, né? Que podem ser constituídos de umas ou mais células. Por exemplo, né, na raiz, né, na epiderme da raiz, eu tenho os pelos absorventes. Os pelos absorventes que vão aumentar significativamente, né, a área da epidérmica radicular para absorver água e sais minerais do solo, né? Nas folhas também eu posso haver tricomas, também eu não, né? A planta pode possuir tricomas que vão executar funções, por exemplo, na urtiga, né? Os tricomas produzem substâncias tóxicas, urticantes. E a função é proteger a planta contra animais herbívoros que vão atacar essa planta, porque daí ele vai atacar e ele não vai gostar e ele não vai comer. E aí a planta consegue sobreviver. Bom, então tecido de revestimento eu tenho, por exemplo, a epiderme, que vai produzir essa cutícula, né, essa película fina aí que evita a perda de água por transpiração, né? E algumas células também apresentam o que eu chamo de periderme, né, que é um revestimento mais grosso, né, resistente e impermeável. Então tem tanto a epiderme quanto a periderme, as duas evitam a perda de água por transpiração, né? Porém vai ter os estômatos na estrutura da epiderme, vai ter estômatos que são células especializadas para liberar e guardar gases atmosféricos. O estômago ele tem uma capacidade de abrir e fechar, né? A gente vai ver depois ele com mais calma. Os parênquimas. Parênquima é um outro tipo de tecido vegetal. Ele é a denominação genérica aí de tecidos vegetais que possuem, por sua vez, células finas compostas de celulose e que são chamadas de paredes primárias, né? Tem por função preencher espaços entre tecido. Então, parênquima, o que eu chamo de tecido parênquimar ou os parênquimas, que são tecidos vegetais, são os principais, tem a função de preencher espaços entre os tecidos, entre os outros tecidos, né? Ele tem paredes finas compostas basicamente de celulose. Celulose, vamos lembrar, é um açúcar, um tipo de açúcar que tem nas plantas. Por exemplo, eu já falei isso para vocês em outro momento, em outra aula, que celulose é uma estrutura que tem nas plantas que nós, por exemplo, não conseguimos digerir. Que os bois, os ruminantes conseguem. Mas por que eles conseguem? Porque eles possuem bactérias dentro do intestino deles que fazem a decomposição. Então conseguem digerir essa celulose, nós não. Por isso eles conseguem comer grama e a gente não.
Tecido de sustentação, é o tecido que vai sustentar a planta, que vai manter ela sustentada, né? A gente tem o clorênquima e o esclerênquima. O clorênquima é formado por células vivas, alongadas, né? E essas paredes têm dentro dela, é reforçada por celulose. Celulose também tem a característica de deixar rígida a planta, né? Então por isso tem a ver com o tecido de sustentação também. Ela localiza-se em feixes longitudinais, né? No interior da raiz e dos caules. Por sua vez, o esclerênquima é formado por células que morreram devido ao próprio processo de diferenciação. Células vão morrendo, células vão nascendo, vão se diferenciando. Durante esse processo, a lignina é uma substância produzida pela planta que vai se depositando nas paredes, formando elementos de grande resistência. Então, eu tenho células mortas, que lignina, uma substância que foi produzida, vai ficar depositada nas paredes entre essas células, o que constrói ali elementos resistentes para a planta, de sustentação. Esse é o esclerênquima. E os tecidos vasculares, né? Já falei mais de uma vez, sei lá quantas vezes eu já comentei com vocês sobre eles. O que são tecidos vasculares? Os tecidos vasculares, o próprio nome já diz, são de vasos condutores de seiva. Quem são eles? Xilema e floema. Não pode esquecer, não pode. Eu sei que tem nomes aí que aparecem, né? Que são novidades, clorênquima, colênquima, esclerênquima. Eu sei, né? Que não são muito do dia a dia. Mas, né, claro que tem que saber eles também, mas xilema e floema são muito mais comuns, talvez você já tenha ouvido em outros lugares, e não pode esquecer esses nomes. Xilema e floema não pode esquecer. O xilema é composto basicamente de dois tipos de elementos de vasos condutores, né? O que eu chamo de traqueídes, ele possui então traqueídes e elementos de vaso lenhoso. Qual é a função do xilema? Transportar alguma coisa. Vaso, pensa em tecido de vascular, vaso condutor, quando vocês pensarem nisso, pensa num tubo filamentoso, um tubo por onde vai passar alguma coisa dentro. Vai levar seiva mineral o xilema. Então o xilema ele tem, quem é a seiva mineral? A água e os sais minerais que são absorvidos pela raiz. O floema, ele vai levar, é o outro vaso condutor, né? Ele tem vários tipos de célula. E ele vai levar os condutores da seiva orgânica. Quem é seiva orgânica nesse caso? Matéria orgânica. A glicose que foi produzida na fotossíntese. Então o xilema absorve água e sais minerais e o floema leva, porque a fotossíntese acontece nas folhas, onde eu tenho cloroplasto. Dentro do cloroplasto, dentro do cloroplasto tem uma molécula chamada clorofila. Clorofila é um pigmento que dá cor à planta, por isso geralmente verde, clorofila, e que tem a função de absorver a luz do sol, perceber a luz do sol e absorvê-la. Por isso é ele que faz a absorção da luz do sol e lá acontece a fotossíntese. Só que eu preciso do produto da fotossíntese, que é a glicose, não só na folha, mas em todas as partes da planta. Todas as células precisam de alimento. Então, é pelo floema que esse açúcar vai para todas as outras partes da planta. Enquanto pelo xilema vai a água e sais minerais até as folhas, pelo floema vai todas os produtos da fotossíntese, como a glicose, para todas as partes da planta. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Para agora eu vou falar de raiz no próximo vídeo, tá bom?